O sexo foi criado por Deus para ser uma bênção na vida do casal, mas muitas vezes tem se transformado numa fonte de guerras, de conflitos, de dores. Por que isso tem acontecido? Muitos casais dormem na mesma cama, mas estão desconectados. E muitas vezes essa desconexão está na falta de compreensão do propósito, do projeto original de Deus para o casamento. Muitas vezes o que o casal sabe sobre sexo é aquilo que aprendeu na rua, aquilo que aprendeu na escola, que aprendeu na internet, aquilo que aprendeu entre os colegas, e normalmente é uma compreensão distorcida da verdade. E quando eu falo da verdade aqui, eu falo da verdade bíblica, porque a compreensão errada faz com que este projeto de Deus, que é o casamento, e o sexo dentro do casamento, que deveria ser uma bênção, acabe perdendo toda a sua beleza. E eu quero falar com você neste vídeo sobre essa questão, para que ao final do vídeo todos nós estejamos entendendo melhor o que é isso, o que Deus tem como objetivo, o que ele teve, como objetivo ao criar esta bênção chamada sexo para o casal. Eu sou Ednei Brito, fica comigo até o final deste vídeo e já se inscreva no canal. E o meu objetivo neste vídeo é conversar com você para que a gente entenda que intimidade vai além do corpo. Intimidade é muito mais abrangente. E esse propósito, esse projeto que Deus estabeleceu, ele é especial e muito interessante. Então a gente vai ver que intimidade tem a ver com conexão, com segurança, com aquilo que é interessante e satisfatório para o marido e como também para a esposa. Então, nesse nosso vídeo de hoje, a gente vai entender também diferenças nessa questão da intimidade para o marido, para a esposa, e entendendo tudo isso dentro desse projeto perfeito, maravilhoso de Deus, como a gente viver esta bênção de uma forma muito especial e fazendo com que isso realmente seja muito satisfatório no casamento. Porque muita gente cresceu ouvindo falar de sexo como uma coisa suja ou como uma coisa vergonhosa. Muitos cresceram ouvindo que é uma frustração, é algo para as mulheres, muitas vezes é algo que deve ser temido. E todas estas compreensões acabam levando o casal a um afastamento daquilo que é o projeto original de Deus, daquilo que Deus estabeleceu para o casamento. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso? Deus criou o homem e mulher, e aí quando chega em Gênesis 2, o versículo 24, a Bíblia diz que os dois serão uma só carne. E ser uma só carne é algo muito especial, porque também envolve a questão do sexo, da intimidade e também do sexo. E o propósito de Deus é que tudo isso envolva muito mais que físico, mas que também envolva o aspecto emocional, espiritual, que a intimidade do casal seja de fato algo abrangente, porque como nós veremos no nosso vídeo de hoje, é a partir dessas compreensões e do trazer isso para a prática na intimidade do casal, é que vai fazer com que o relacionamento e a intimidade do casal seja muito melhor para os dois. E sexo saudável no casamento é expressão de entrega, é expressão de aliança, é expressão de conexão, porque o sexo não foi criado apenas para trazer prazer, mas também para gerar conexão. E vamos pensar também o seguinte: homens e mulheres geralmente vivem essa questão do sexo de forma diferente, compreendem isso de uma forma diferente. Para o homem, o sexo é uma forma de se conectar. Então, normalmente, o homem se conecta com a sua esposa, a pessoa a quem ele ama, se conecta através do sexo. A mulher já é diferente disso, porque a mulher normalmente ela precisa se conectar para depois o sexo ser prazeroso para ela.
E a falta de compreensão dessas questões podem e normalmente fazem uma diferença enorme no casamento, porque para o homem um sentido, para a mulher outro, e aquilo que deveria ser objetivo de conexão para os dois, muitas vezes se transforma em um objetivo ou se transforma na desconexão. Porque a partir daquilo que o homem entende ou daquilo que é o sexo para ele, ele vai pensar o seguinte: se ela me amasse, ela me desejaria. E, na realidade, a compreensão que ele está tendo, ela está sendo errada. Por outro lado, a mulher também pensa o seguinte: se ele me amasse, ele se conectaria primeiro comigo para depois querer a parte da intimidade. E uma situação que, repito, foi criada por Deus para ser bênção para os dois, acaba se transformando ou pode se transformar numa questão de conflito, no início de conflito, num afastamento do coração do marido e da mulher. E você percebe que nesta situação os dois querem amor, os dois querem intimidade. A questão é que estão seguindo por caminhos diferentes. E eu não estou aqui dizendo que essa forma de seguir por caminhos diferentes é porque um é melhor ou pior que o outro. O que eu estou querendo que todos nós entendamos é que essas diferenças, elas podem ser motivo de crescimento, de conexão ou também motivo de afastamento. E isso é muito especial para que o casal entenda, porque normalmente o homem se conecta através do sexo, enquanto que a mulher espera conexão para depois ter o sexo. E uma compreensão que é muito importante, necessária que todo homem, todo marido tenha, é a de que o sexo não começa no quarto. E é um erro muitos homens cometem de entender que ele passou o dia, não teve conexão nenhuma com a esposa, quando chega à noite vão para o quarto e ali vai ter uma intimidade, um sexo que seja satisfatório para os dois. Porque normalmente as coisas não seguem por esse caminho. Então, eu até me lembro aqui agora de um livro que eu li há muito tempo atrás, há anos atrás, e o título do livro era O Sexo Começa na Cozinha. E o ensino disso é que o marido deve procurar se conectar com a esposa durante o dia. E hoje, com a facilidade do celular, só pense o seguinte, marido: que tipo de mensagens você tem mandado para sua esposa durante o dia? O objetivo das mensagens que você manda é de conexão ou de desconexão? De aproximação ou de afastamento? Então pense nisso, que tipo de mensagens você manda durante o dia, mesmo havendo a distância física, mas que cada mensagem tenha como objetivo conexão, porque se deixar para que as coisas comecem, a intimidade comece no quarto, as coisas vão ficar difíceis. Então aproveite o dia para se conectar, aproveite cada momento, às vezes uma ligação, uma mensagem enviada, enfim, mas se conecte. Tenha como objetivo, como propósito, a conexão, entendendo que para a sua esposa não vem primeiro o sexo. Para o homem isso é normal, ele se conecta a partir da intimidade, a partir do sexo. A mulher se conecta primeiro para depois, a partir da conexão, é que o sexo se torna mais prazeroso e mais interessante para a sua esposa. Então, marido, entenda que o sexo para sua esposa começa naquela conversa agradável, o sexo para sua esposa começa no carinho, começa na forma como você se dirige a ela, na maneira como você a trata fora do quarto, da maneira como você a trata durante o dia. Então, isso vai fazer com que ela se sinta conectada. Então, esposo, entenda que tudo isso que você deseja, a sua esposa pode te dar desde que ela tenha primeiro a conexão com você, que ela se sinta de fato conectada. Conexão influencia e influencia muito e positivamente a intimidade do casal. É difícil para uma mulher se entregar num ambiente onde existe apenas crítica,
onde existem palavras duras, onde existe afastamento, distanciamento, onde as coisas não, onde o marido não procura ver as coisas pelo ponto de vista dela, então numa situação assim fica difícil para a esposa se entregar plenamente. E tenha a sabedoria para pensar o seguinte: a forma como você trata o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu esposo fora do quarto, vai influenciar muito aquilo que vocês vão ter e aquilo que vai acontecer dentro do quarto. E aqui então a gente vê essa importância, essa necessidade de que o casal se entenda melhor, de que o casal saiba, e quando eu falo aqui de se entender, é entender aquilo que é importante para o outro. Então o marido entenda aquilo que é importante para a sua esposa, a esposa entenda também aquilo que é importante para o seu marido. E sexo para o homem não tem o mesmo sentido da mulher. Num outro vídeo eu quero ter mais tempo para falar de uma forma mais abrangente sobre essa questão das diferenças, né, nessa área da intimidade, do sexo entre marido e mulher. E aqui há uma questão que eu quero colocar e que eu entendo que é muito importante que os dois lados entendam, e você, esposa, é entender que muitas vezes o seu esposo está sofrendo profundamente por se sentir rejeitado. E por outro lado, esposo, muitas vezes a sua esposa também está sofrendo profundamente por não se sentir conectada. E numa situação dessas, é muito comum que o homem entenda ou veja toda essa situação como sendo falta de desejo por parte da mulher, como sendo desinteresse, como sendo rejeição pessoal, perda do desejo, como sendo distanciamento emocional. E, às vezes, o que está faltando é apenas um ajuste, primeiro, na forma de entender como as coisas funcionam para o outro e depois trazer isso para a prática, para a forma de tratar o outro, do marido tratar a esposa. E por outro lado, a esposa pode se sentir pressionada nessa questão da intimidade, do sexo, pressionada para realizar as necessidades do marido, para satisfazer, melhor dizendo, as necessidades do marido, e nessa situação de pressão, quanto maior a pressão, mais difícil fica para a esposa, mais dificuldade ela terá de se entregar profundamente. E sem entrega profunda, a intimidade, o ato sexual acaba não sendo prazeroso, não sendo satisfatório para ela, como deveria ser. E sabe qual é uma forma muito funcional para tratar essa questão? Conversa. Os dois conversarem, ter tempo para conversar fora do momento, ou colocaria o seguinte, fora do momento da intimidade, mas então os dois ter tempo para conversar sobre o que é importante para um, o que é importante para o outro. Eu vou inclusive deixar um link aqui nesse vídeo para que vocês acessem, vai ajudá-los. Entender através da conversa o que é importante para um, o que é importante para o outro, ter sensibilidade para entender o coração do outro, para entender as emoções do outro, para entender o momento do outro. E tudo isso eu poderia resumir como cuidado mútuo. O marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, os dois cuidar um do outro de uma forma muito carinhosa, entendendo que você está cuidando do seu relacionamento, está cuidando da pessoa que é a pessoa mais especial na sua vida. Porque quando intimidade vira obrigação, o coração começa a se afastar. Ao invés disso, trabalhem no sentido de que a intimidade de vocês seja vista, seja sentida pelo outro como algo prazeroso, algo desejável, porque quando o coração é cuidado, o corpo se entrega com muito mais facilidade. E o casamento precisa ser um lugar de segurança, um espaço de segurança para os dois. A mulher ela tem as suas necessidades de forma diferente de sentir a segurança que o casamento precisa trazer. O marido tem também a sua necessidade, enfim, o casamento precisa ser esse espaço de segurança para os dois.
Então, dentro do casamento, os dois precisam se sentir acolhidos, os dois precisam se sentir honrados, os dois precisam se sentir amados, os dois precisam sentir que esse espaço é de fato o espaço do casal, a intimidade do casal, e quando os dois entendem isso, protegem e fortalecem e oferecem para o outro esta segurança dentro do casamento, a intimidade se torna algo muito mais satisfatório também para o esposo e para a esposa. E é interessante que quando a gente lê na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, e esse é um capítulo que ele fala especialmente para o casal, e Paulo fala inclusive dessa questão de tratar o corpo do outro. E o corpo do casal, no casamento, o corpo do cônjuge não pode ser tratado como apenas um objeto, como algo apenas para satisfazer necessidades físicas. Então, quando há essa compreensão, porque ainda quando não há essa compreensão e quando há essa prática de forçar, de fazer com que, de às vezes exigir do outro, essa pressão toda acaba trazendo algumas consequências ruins para o casamento. Então, jamais trate o corpo do seu cônjuge com pressão, com egoísmo, pensando apenas naquilo que pode ser especial para você. E faça sempre do seu casamento um lugar de entrega, um espaço de entrega, um espaço de amor genuíno, de amor verdadeiro, onde os dois vivam aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que o corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher e, em especial, a mente, as emoções precisam ser para o outro, precisam ser do outro, precisam ser em favor do outro. Porque casamento é assim, quando a gente pensa no outro e a gente faz pelo outro, a gente acaba lucrando e ganhando mais ainda do que se a gente fizesse de forma diferente. E no livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 4, nós temos uma palavra que é muito especial, muito interessante para o casal, que é a seguinte: digno entre todos seja o leito sem mácula, seja o matrimônio leito sem mácula. E tudo aquilo que pode manchar a beleza do casamento deve ser eliminado. E tudo aquilo que vai trazer honra para o casamento, fortalecimento para o casamento, deve ser praticado ainda mais. E talvez hoje Deus esteja mostrando para você que intimidade verdadeira não começa no corpo, começa nos sentimentos, nas emoções. É tratar primeiro o coração para depois alcançar também a parte física. E a verdadeira conexão acontece quando existe conversa, quando existe honra, quando existe carinho, quando existe a boa vontade de fazer pelo outro aquilo que o outro precisa e que gosta que seja feito. E você, esposo, você, esposa, pode fazer com que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa se sinta muito mais conectado. Nós falamos que para a esposa a conexão pode ter um sentido, para o esposo outro, mas os dois podem fazer com que o outro se sinta muito mais conectado nesta relação do que aquilo que vocês têm vivido e daquilo que vocês imaginam. E isso é algo que pode ser feito. Pode não ser fácil, mas é simples. É boa vontade, é coração, e você vai ajudar o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, viver de forma muito mais intensa a beleza do casamento. Porque a conexão floresce onde existe esse cuidado e esse tratamento muito mais dedicado, com muito mais empenho, com muito mais compreensão e muito mais sabedoria. Quando há tudo isso, a conexão floresce e floresce de uma forma muito bonita dentro do casamento. Se este vídeo, esta mensagem deste vídeo está falando ao seu coração, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Curta este vídeo e o meu desejo, a minha oração são para que Deus abençoe de forma muito especial e profunda o seu casamento.